1890, no estado do Alabama, Estados Unidos, existia uma plantação enorme de algodão. Eles vendiam muito algodão ali. Então, assim, era o forte da época era algodão. Só que naquele ano, em 1890, existia uma praga. E essa praga comeu todos os algodões. Então, em vez de eles venderem algodão, eles tiveram uma crise. Não produzia algodão, não venderam algodão, não tinha dinheiro para pagar os funcionários, não tinha dinheiro para chegar em casa, não tinha dinheiro para comida, e aí foi uma crise imensa. Aí um homem chamado Sessions, que ele era um empresário, ele apareceu e falou assim: pessoal, em vez de a gente produzir o algodão, porque não tá dando mais por causa dessa praga, e não tinha veneno para matar essa praga, vamos começar a produzir amendoim? E eles começaram a produzir amendoim. Todo mundo concordou, não tem mais nada que perder mesmo, vamos fazer amendoim. E aí, quando eles produziram amendoim, cresceu tanto amendoim que em 1917, naquela época, foi a maior produção de amendoim já vista na história. E ali então eles começaram a produzir o amendoim. Passou mais para frente, um outro empresário sugeriu uma estátua para relembrar, porque eles perceberam que eles saíram do algodão, foram para amendoim, no amendoim eles prosperaram demais. Então o empresário falou assim: vamos fazer uma estátua para representar a prosperidade. Só que nessa estátua tinha que ter essa praga aí do algodão, porque foi através dessa praga do algodão que a gente descobriu o amendoim. E que nós temos amendoim aí hoje, ó. Aí eles fizeram uma estátua enorme que ficou como um arauto à prosperidade. Toda vez que você olhava para essa estátua, você lembrava que como cresceu a nossa plantação. Por causa de uma praguinha que começou. Essa aqui, ó, é a praga. Tá vendo a praga comendo? Deixa eu pegar aqui para não ter a sombra. Essa aqui é a praga comendo algodão. A praga comendo algodão. E essa foi a estátua que eles fizeram, olha só. É um homem segurando a praguinha num algodão e representando a prosperidade. O que a gente entende? Que através da crise que eles passaram de algodão, eles descobriram uma grande oportunidade. E a Bíblia vai nos ensinar isso hoje, que através das nossas crises, a gente tem uma grande oportunidade. Parece que foi preciso para eles diversificar a plantação, foi preciso uma praga, porque eles jamais iriam pensar no amendoim. E na nossa vida é assim também. A gente jamais pensa em outra coisa enquanto a vida não dá um chacoalhão na gente, pra gente dar uma mudada na nossa vida. Às vezes é um problema de saúde que a gente tem, e que se a gente não receber esse chacoalhão, a gente não cuida da nossa saúde. Às vezes é um relacionamento, que se a gente não receber um chacoalhão, a gente não muda esse relacionamento. Às vezes é pensamento com a gente mesmo. Então a gente vai entender que a vida nos ensina isso. Vamos abrir em Filipenses. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então Paulo está aqui dizendo: gente, não andem ansiosos por coisa nenhuma. Contudo, porém, coloque diante de Deus. Em tudo. Em coisa pessoal, em coisa profissional, coloca diante de Deus. Através de quê? De oração, de súplica e de ação de graças. Por que ele fala ação de graças? Porque graças àquela praga, eles saíram do algodão e expandiram para o amendoim. Na nossa vida também é assim, graças a alguma coisa que a gente tem, é que faz a gente entender e crescer e amadurecer. A gente só cresce, gente, no desafio. Ninguém cresce sorrindo o tempo todo. A gente tem que ter uma dificuldade para quê? Para chacoalhar a gente e a gente ver o que a gente tem que aprender. Quando a gente vê que essa crise aconteceu lá no Alabama, porque tudo na nossa vida está ligado à economia. O que é economia? Economia significa dinheiro, significa capital. Então, quando fala assim, a crise econômica, é a crise no salário, no dinheiro, pessoas estão comprando pouco, pessoas estão vendendo pouco. Então, isso é uma crise. Às vezes eu tenho uma crise que eu não tenho dinheiro pessoal, ou então eu nem nunca tive dinheiro. Então, isso é uma questão economia. E quando ela está abalada, tudo se abala. Nossa casa se abala. Até o nosso emocional. Quer coisa que mais deixa a gente estressado do que dinheiro? Falta de dinheiro, como estressa o pai de família? Como estressa a mãe de família? O trabalhador? Um dos maiores motivos de separação dos casais é crise econômica. É questão de dinheiro dentro de casa. Então, o dinheiro, gente, ele mexe com tudo. A gente não tem que ter amor ao dinheiro. Porque quando a gente ama o dinheiro, pronto, a gente já fica ingrato no coração. A gente fica abalado, mas a gente precisa entender que tem que segurar a peteca neste momento.
Não dá para deixar a peteca cair, mesmo nessa crise, porque não há mal que prevaleça. Nenhum mal dura eternamente. Ninguém nasce com essa crise e ninguém termina com essa crise. Tudo vai passar. E o que as escrituras nos diz sobre esses momentos de crise? Primeira coisa que ela nos diz é que a gente tem que depositar a nossa confiança no Senhor, que foi o que nós acabamos de ler. Quando Paulo estava ali falando para os filipenses, ele dizia ali que nada deve nos fazer ficar na ansiedade. Quando eu estou com um problema, se eu deposito a minha vida neste problema, ou eu acho que eu sou este problema, isso é ansiedade. A solução para isso é colocar tudo diante de Deus em súplica, oração e ação de graça. É aquela coisa, né? Senhor, obrigada por estar passando por isso, que poderia ser pior, mas me ajude a sair disso. E aí a gente vai acalmando o nosso coração. Não é fácil, mas a gente tem que repetir para não entregar o jogo, não deixar a peteca cair. A ansiedade é depositar a nossa confiança em alguma coisa ao invés de depositar em Deus. Às vezes nos deposita na gente mesmo, na nossa capacidade mental, porque nós somos inteligentes, espertos, estudados, então a gente acha que a gente consegue. Isso causa estresse, dor de cabeça, tensão, ansiedade, agitação e ingratidão. Aí, sem perceber, eu começo a ficar triste com a vida, desanimado. Mas quando eu lembro, peraí, eu vou resolver, mas a minha confiança está em Deus, Deus começa a me dar saúde, força, ânimo, disposição para fazer o que eu preciso estar fazendo. Nenhuma crise deve nos deixar ansiosos, andar ansiosos. Porque no primeiro momento a gente fica assustado, normal. Mas no segundo momento, eu não posso andar com isso daí. É que nem quando fala da ira, né? A gente ira, mas o que não se deve deixar o dia seguinte amanhecer sobre essa ira. Esse sentimento ruim a gente tem? Tem. A gente vai deixar ele dominar a gente? Não. O que a gente vai fazer com isso? Colocar diante de Deus. Agora pensa numa forma é depositar em Deus e aprender. Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque a gente cresce nas crises. Olha só, 3 significados da palavra crise. Significa um episódio desgastante, complicado, uma situação de tensão. Significa uma disputa, um conflito, um momento de decisão, um momento de separar o bom do ruim. Então, na crise, tudo isso acontece com a gente. Fica desgastado, a gente separa o bom do ruim. Na medicina, a crise significa o momento que define a evolução de uma doença, ou para melhor ou para pior. E no japonês, tem 2 significados. Significa crise e oportunidade. É aquela palavrinha japonesa que a palavra crise, ela significa uma crise, uma dificuldade, mas também uma oportunidade na nossa vida. E quantas coisas a gente tem de oportunidade de crescer na crise. E olha só Abacuque dizendo, eles estavam vindo a cavalo, meu coração ficou acelerado. Eu ouvi a voz deles gritando, e o coração ficou acelerado. Tremeu os meus lados, os meus ossos ficaram podres. Então, o que aconteceu? Os meus joelhos vacilaram. O que é isso, gente? Crise de ansiedade. Coração treme, a minha mão fica tremendo, eu não consigo ficar em pé, eu tenho que sentar. Aí, pois em silêncio eu fiquei em angústia. Aqui a gente pode até pensar uma crise de pânico, que muita gente lida com a crise de pânico sozinho, o que é errado, a gente tem que buscar uma ajuda. Então aqui ele teve uma crise de ansiedade. Aqui o que diz? Olha só, virá o povo contra nós. Então ele estava vendo o povo contra nós. Isso é o quê? Um momento de crise. Mas o que ele fez? Ainda assim, nessa crise, eu vou confiar em Deus. A gente tem que ser realista e ver que existe a crise e que eu tenho que trabalhar. E não muito pessimista e nem muito otimista. Porque o otimista demais não vê problema em nada. E o pessimista demais vê problema em tudo. Então a gente tem que ser realista. E como é que a gente se torna realista? Fortalecendo a nossa fé. Fortalecendo o nosso ego, a nossa vida. Olhar para a crise como uma oportunidade. Então a criatividade, ela surge na angústia. Assim como o dia surge da noite escura. Olha que frase bonita. Assim como o dia vem da noite escura. A crise é uma noite escura pra gente. Mas quando vem a liberdade, a criatividade, é um dia para nós. Lutero traduziu a Bíblia em Wartburg. Quando Lutero estava perseguido, ele começou a traduzir a Bíblia para outra língua. Na crise, teve uma oportunidade. Paulo escreveu as cartas na prisão. As cartas mais amáveis de Paulo foram escritas na
prisão, na crise. Ele poderia abrir mão. Ai, Senhor, eu tô aqui preso. Minha vida foi pro Senhor e agora o que acontece comigo? Eu tô aqui preso. Tá vendo, Senhor? Mas o que ele fez? Aproveitou a oportunidade da crise dele para escrever as cartas. E João escreveu o Apocalipse quando estava exílio na ilha de Patmos. Quando ele estava preso lá na ilha, ele foi lá e escreveu Apocalipse. E o que nós fazemos na nossa crise? Então, a partir de hoje, qualquer dificuldade que a gente tiver, o que a gente vai aproveitar e fazer nisso? Deus dá as coisas pra gente enquanto estamos fazendo o quê? Enquanto estamos dormindo. E às vezes a gente acha que a gente tem que estar trabalhando o tempo todo, né? Para receber alguma coisa, para ser abençoado. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, mas Deus dá enquanto dorme. Não adianta, se eu não colocar Deus diante disso, não vai fluir. Mas agora, e se não flui? E se não vai? E se a gente não sente paz no coração? É porque Deus não quer estar lá. É porque não é o que Deus quer pra nós. E aí é hora da gente saber ouvir o não de Deus. É bem difícil, mas nós temos que ouvir o não de Deus. Como é que a gente sabe o não de Deus? Ele vai dar a paz, a consciência. Bem colocado. Às vezes Deus usa pais, usa mãe, Deus usa pessoas. É só a gente estar atento. Porque desapegar, às vezes não é relacionamento, às vezes é apego. Às vezes você acha que você ama, que você está apaixonado. Às vezes nós temos apego. Apego a alguma coisa que nós queremos, por quê? Aí é o que Paulo diz. Pedis e não recebeis por quê? Pedis mal. Pedis para esbanjar, pedis por causa de apego. Quando é de Deus, vem leve, vem suave, vem gostoso e faz com que a gente floresça mais ainda. Então, para a gente entender que se Deus quer aquilo pra gente, Ele está naquela situação.